Muito bem, estamos de volta aqui pela Inova Multi, frequência 87.5, inova.tv.br e também pelo Facebook diretamente da Expo Novatec. Primeiro evento sendo realizado aqui em Nova Petrópolis, envolvendo tecnologia, inovação para negócios, soluções. Tem também mais de 30 palestras, painéis e workshops, palco Claro Digital, palco UX Inova e Roberto Keu, ex-prefeito de Nova Petrópolis, com a gente aqui para a gente falar aí sobre a Granja Pinheiros, que está com inovação aqui nessa Expo Novatec, né, Roberto Keu? Mas antes de a gente falar aí sobre esse incubatório que vocês estão mostrando aqui, sobre as inovações que estão apresentando, deixa eu perguntar para ti, quando tu olha assim para cima aqui, começa a olhar essa dimensão aqui, a tua memória não volta lá para os final dos anos 90, quando foi edificado esse centro de eventos, e vê-lo sendo útil, não é uma satisfação como ex-prefeito, que foi no teu mandato que fez? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso estúdio aqui da Inova Multi. Boa tarde, olá. Com certeza. É um saudosismo, né? Mas ao mesmo tempo uma satisfação, assim, uma realização muito grande, né? Já se foram 25 anos ou mais, né? Mais que 25 anos. Foi um trabalho árduo a construção, né? Agora mesmo o gerente do incubatório é um rapaz de Goiás e ele ficou sabendo que eu era prefeito na época. Eu comentei sim, começamos do zero, né? Começamos da pedra de alicerce até entregar na gestão o auditório. Claro, foram feitas algumas melhorias depois pelas administrações seguintes, mas o centro de eventos em si foi construído. E é uma realização. Eu acho que foi um marco, ele é muito importante para o desenvolvimento da cidade, da região. Poderia ser um pouco mais utilizado, né? Às vezes eu fico avaliando assim, a gente tem as administrações, enfim, todas têm uma certa dificuldade em trazer eventos técnicos, comerciais, eventos desse porte, como é o evento que está acontecendo agora em Novatec, né? Então espero que no futuro se utilize ele mais, que tenha mais eventos, que se utilize mais essa estrutura para o desenvolvimento da cidade e da região. Eventos como esse, né? Esse que estamos realizando agora, que é a Expo Novatec, e pode usar essa infraestrutura que é fantástica, um espaço bastante amplo, grande. Estava prevista a construção de mais um pavilhão também, não foi edificado, mas ele atende já muitos eventos corporativos, né? Feiras, e que bom que está sendo realizado a Expo Novatec aqui. Está gostando do que está vendo aqui, Roberto? Em termos de tecnologia? Estou gostando. Eu acho que para o primeiro evento, o pontapé inicial sempre é muito difícil, né? Mas parece que o primeiro evento ele está bem organizado, o nível das palestras, eu andei acompanhando o que está sendo colocado, então é muito importante. Eu acho que estou bem satisfeito. Uma com a expectativa é do novelo ali, o Eleandro, né? Que vai daqui a pouco falar sobre a Halfer também, outra empresa da cidade, né? Exatamente. Eu conheci eles, foi muito interessante. Não vai dizer que foi nessa ida lá para o acampamento base do Everest. Não. Tá, não. Pensei que fosse nas aventuras, porque o Roberto Keu, pessoal. Hoje a gente não vai falar sobre isso, mas esse ex-prefeito aqui, esse empreendedor de Nova Petrópolis, ele é muito aventureiro, é um cara que... Desculpa perguntar a idade, Roberto, se é que tu quiser informar aí. Não, mais de 50 tu tem, né? Eu tenho 63. 63 anos. E esse ano de 2025 foi lá para o Monte Everest, não subiu o monte, mas chegou até os 5.000 e poucos metros. E foi já contou essa história, a gente não vai aprofundar muito. Tem um programa especial na Inova, quem quiser vai lá no YouTube da Inova Multi, vai ver essa entrevista que eu fiz com o Roberto, foi bem interessante contar sobre essa vivência, essa experiência. Então é um pouco, além de inovador, que é o que a gente vai falar depois sobre o que está apresentando aqui a Granja Pinheiros, também é uma pessoa de se autodesafiar. E é essa questão dessa aventura aí que fizeste ao Everest. Eu acho que as coisas estão um pouco interligadas. Realmente eu gosto de desafios. Eu acho que foi assim na prefeitura, tu bem colocaste, o centro de eventos foi um grande desafio. Essa ida para o Everest foi um desafio pessoal, né, psicológico, físico muito forte. Sim, foi fantástico e realmente podem assistir a entrevista na íntegra, né? Ela ainda está disponível. Está disponível lá no YouTube. No YouTube, podem assistir, foi fantástico. E agora, voltando aos negócios também, a gente sempre é desafiado, né? Ser empresário no Brasil, em qualquer região, é um desafio. Então a gente precisa ser inovador, a gente precisa estar sendo desafiado e precisa inovar, precisa criar, precisa se atualizar sempre. E é o que a gente está trazendo um pouco aqui hoje, né? Mostrando a inovação que a gente vai introduzir
no nosso sistema produtivo através da construção de um incubatório grande em Linha Imperial, Nova Petrópolis. É um novo incubatório. Exatamente. Qual que é a capacidade? Vai ser ampliado, vai ser maior? Qual que é a novidade dele em relação à questão do que existe hoje? Na realidade vai ser muito maior. Para vocês terem uma ideia, hoje nós trabalhamos com 4 incubatórios. A empresa tem 2 próprios, aquele na Linha Imperial, do lado da RS, que as pessoas devem conhecer, porque é bem encostado na RS, né? A gente tem um em Nome Toque, município perto de Carazinho, do mesmo tamanho. Terceiriza um do mesmo porte em Boa Vista do Sul, que faz a mesma produção somente para nós. E há 2 anos a gente ainda está terceirizando alguma parte da incubação em Santa Catarina. Então tem 4 incubatórios hoje em funcionamento, os 4 desativados por questões tecnológicas, por questões sanitárias, enfim, por atualizações. E vai ser construído esse aqui para 10 milhões de ovos mês. 10 milhões de ovos mês. E esses frangos gerados após esses ovos, parte vai para o abate da própria Ave Serra, parte é distribuído. Como é que vai ser o destino deles? Na realidade, a gente hoje está comercializando muito pouco dos pintinhos, né? A gente ainda, porque o início da empresa foi produção de pintos para venda. Para venda. E depois veio o frigorífico, a gente começou a absorver essa produção e fazer a integração, que na realidade é um processo de terceirização com os produtores rurais que criam frango, e compramos o frigorífico e começamos a trabalhar com produção de frango. Então, a produção de pintos passou a ser uma atividade meio, não mais uma atividade fim. Mas mantivemos alguns clientes, mas não é o foco principal. O foco principal realmente vai ser para produzir pintinhos de corte que serão alojados para os frigoríficos da Granja Pinheiros, um situado em Presidente Lucena e outro em Santa Catarina. Qual município de Santa Catarina que está esse segundo frigorífico? As pessoas normalmente não conhecem, é Grão-Pará. Grão-Pará. É bem no pé da serra, ou seja, em Tubarão pega a esquerda, você tem a opção lá em cima de pegar o Rio do Rastro, que é bem famoso, ou o Corvo Branco. Ou seja, tu foste a pé, subiu o Rio do Rastro, daí viu aquele local, Grão-Pará, aqui é o local para fazer um frigorífico, foi isso? Exatamente, mais uma vez ao pé da cordilheira. Eu acho que os astros devem explicar alguma coisa, mas foi ao pé da cordilheira. Qual que é essa afinidade com as cordilheiras, Roberto? Exatamente, não sei. Eu acho que por ter nascido aqui na Serra. Eu acho que aliás, o hotel como é que é verde? Vila Verde. Vila Verde também fica no topo da cordilheira. Topo de uma cordilheira, é verdade. Eu não tenho muito a ver com as planícies, meu negócio são cordilheiras. Que bacana, que legal. Não tinha ouvido falar sobre o Grão-Pará. Tinha ouvido uma vez, mas não a ligação com a tua empresa. Então é lá que tem. É equivalente a esse Presidente Lucena? É maior, é menor? Como que é a capacidade? É um pouco menor. É menor que aqui, a gente adquiriu ele, a gente está lá há 10 anos, então hoje ele está com uma capacidade de 1/3 ainda de Presidente Lucena. Mas a gente está fazendo uns investimentos grandes agora, de tarde ainda fechamos uns equipamentos que a gente comprou aqui, então a gente compra muito equipamento no Rio Grande do Sul, leva para lá. Então dentro de um ano, lá para teres uma ideia, a gente vai poder abater 90 mil frangos dia. Em Presidente Lucena hoje já se pode abater 120 mil frangos dia. Então ele está hoje produzindo a metade, 1/3 de Presidente Lucena, depois ele também não vai chegar à capacidade que tem Presidente Lucena. Então vai se equivaler praticamente esses dois. Mas toda essa produção, então, basicamente para esses 2 frigoríficos, ou já pensa num terceiro, ou ampliação desses próprios para justamente essa capacidade maior de produção de pintos? Na realidade ele vai estar ocioso, o incubatório vai estar ocioso em 33%. Ou seja, a gente está construindo ele pensando em já pode ampliar 33% da produção, né? Os 2 frigoríficos plenos, mais esses poucos clientes que a gente ainda mantém, e ainda pode aumentar em 33%. E aqueles que fazem, eu não sei o termo técnico, até sei que tem especificamente, que tem o aviário. Isso. Que faz Integrados, exato. Aonde eles estão? Estão aqui na região, claro, tem também, acho que na região lá do pé da cordilheira, lá em Santa Catarina também. E aqui na região estão aonde? Nova Petrópolis, Picada Café? A grande maioria da Nova Petrópolis, Picada Café, São José do Hortêncio, Ivoti, Presidente Lucena, Caxias do Sul, muitos hoje. A gente avançou muito para Caxias do Sul, era uma região que a gente não atuava. Aliás, abrindo um parênteses, assim, pesou muito a logística para nós, porque Caxias do Sul tinha que levar toda a ração, imagina, nós íamos para Feliz, para voltar, tal. Então, esse problema aqui, ó, né? Esse problema que causou, acho que muita dor de cabeça, muito transtorno, muito prejuízo também, estratégia, porque aí qualquer empreendedor, seja ele pequeno ou grande, ele vai ter que... A gente acha, não, o empreendedor grande está com a vida tranquila, não tem dor de cabeça, não se incomoda.
Tem uma questão, não é o caso, acho que vocês não exportam, né? Não. Mas uma situação hoje econômica com os Estados Unidos, que a gente está vivenciando, julgamento e tudo mais, ainda que não exporte, mas tem aqueles outros, de repente, fornecedores, parceiros, ou seja, afeta toda a economia. E essa situação que a gente acabou mostrando aqui, que é na nossa tela, que a gente cobriu, essas intempéries, essa situação toda de calamidade por conta das chuvas, deve ter afetado bastante aí a tua empresa. Foram tempos muito difíceis, né? A gente teve até uma situação localizada lá, porque a nossa fábrica de ração da linha Imperial ficou 2 dias, a estrada se foi embora, né? Daí, como a gente sabia que o poder público estava envolvido naquela calamidade toda, a gente refez ela por conta própria, contratou as empreiteiras de lá, mas o custo maior realmente foi de logística. Eu costumo dizer que a gente não fez o cálculo para não se assustar, porque imagina toda a ração, todos os pintinhos, todo o frango, tudo que ia para Caxias pela BR, teve que ir lá para Feliz para depois voltar. Então foi um custo Foram momentos difíceis, custosos aí. Difícil, Perfeito, então. E agora, como que, do ponto de vista tecnológico, alguma novidade em relação a esse incubatório novo? Porque ele está sendo mostrado aqui. Inclusive, quem virá aqui no centro de eventos, amanhã, sexta-feira, já estamos quase no final desse primeiro dia, inclusive, talvez as pessoas estejam ouvindo ao fundo aí um som mais alto. O secretário municipal de turismo está aí se manifestando nesse momento. Quem virá aqui no centro de eventos nessa sexta-feira, verá o que nessa mostra do teu incubatório aqui que está sendo apresentado? Na realidade, a avicultura está em constante evolução, né? A tecnologia no setor avícola não é só a Granja Pinheiros. No Brasil, né? O Brasil hoje é o segundo maior produtor, maior exportador, então tecnologicamente nós somos muito avançados. E em se tratando especificamente de incubatório, como eu falei no começo da conversa, nós temos incubatórios antigos que não são tecnológicos, né? Para teres uma ideia, nós já temos as primeiras máquinas incubadoras, porque o processo continua sendo o mesmo, 21 dias, temperatura, umidade, isso tudo fica muito parecido, isso está igual, a natureza não foi alterada, né? Mas tecnologicamente o que mudou muito nesse incubatório, que a gente inclusive está tentando demonstrar aqui, que a gente vai introduzir, que em primeiro lugar eu colocaria que é uma máquina que a gente importou da Holanda, é uma tecnologia holandesa, que é o único que tem aqui no Rio Grande do Sul, nessa sistemática. No Brasil são meia dúzia de máquinas só. O que vai acontecer? O processo de incubação são 21 dias. São 2 tipos de máquinas. No 18º dia, os ovos férteis, aliás, todos os ovos são transferidos de uma máquina para outra. O que acontece? Nem todos os ovos têm vida, nem todos os ovos nascem. Ou eles não foram fecundados, são chamados ovos claros, ou o embrião morreu nos primeiros dias, ou teve algum problema. Então, em alguns casos, a média de 10, 15% desses ovos não tem vida. E os não fecundados normalmente têm uma contaminação muito alta, porque eles ficaram com umidade, temperatura, ali as bactérias se proliferam. Vamos falar no popular, o ovo está podre, ele fede, ele é uma pequena bomba de bactérias. E hoje, antes dessa máquina, ele era transferido para a máquina seguinte, e ali quando começava a nascer o pintinho, muitos desses ovos explodiam e contaminavam todos aqueles pintinhos, contaminavam todos aqueles ovos, era uma confusão muito grande. Então, o que essa máquina faz? Eu gosto da expressão, apesar de não ser correta, mas eu acho que não cabe um termo técnico, ela é uma ecografia. Ela vai tirar no 18º dia, quando tu transfere os ovos de uma máquina para outra, somente os ovos que têm vida. Ela vai fazer uma ecografia de todos os ovos. Imagina, hoje vão passar 100 mil ovos, ela vai tirar os 73 mil ovos com vida. E os outros ela vai botar para o lixo. É o robô, vai tirar só os ovos com vida, botar numa outra bandeja, numa outra esteira para continuar o processo, serem transferidos para outra máquina. E os descartados que não têm vida, que foram claros, ou que o embrião morreu, ou que tem algum problema, são descartados. Então, o que se ganha, assim, um ganho muito grande? A contaminação, porque ela não vai mais existir. Porque não tem mais, o ovo podre não vai mais existir, ele já vai ser descartado antes do processo final. Número 2, tu não vai vacinar o ovo que não tem vida. As máquinas comuns vacinam todos os ovos, os 100 ovos, mas 30 não vão nascer, são 30 vacinas perdidas.
Hoje tu não vai ter isso, porque a máquina vai detectar, vai tirar os 70 com vida, vai botar numa outra esteira e nessa esteira eles são vacinados. Então, só esses 70 são vacinados. Então, tem toda a economia de vacina, porque a vacina é feita no ovo, não no pintinho. Ele já, como embrião, ele já recebe a vacina. Então, tu tem a economia da vacina e, mais importante do que isso, tu tem o problema de não ter contaminação. Isso é uma das máquinas, uma tecnologia holandesa fantástica, assim, não existe no Brasil ainda, né? Infelizmente não temos tecnologia de empresas brasileiras fazendo isso, então a gente obrigou, é uma máquina que custa em torno de 10, 12 milhões de reais para fazer ela funcionar. Um outro equipamento também muito interessante é uma balança também automática. Quando os ovos chegam desses produtores integrados que tu falaste, que são as pessoas que moram aí, que têm aviários, que recolhem ovos, quando eles entram no incubatórios, a gente coloca ali em cima de uma esteira e uma balança vai classificar em 4 categorias: automático, separar e já embandejar pronto para ir para essa máquina incubadora. Então é uma balança também de alta precisão, imagina, nós estamos falando de ovos, ela vai separar, classificar 1, 2, 3, vai pegar um robô, vai embandejar e já vai botar num carrinho pronto para botar dentro da incubadora. Então são vários processos assim, destaco esses 2 que são os mais importantes. É um prédio totalmente climatizado, a temperatura e umidade sempre constante, então imagina um prédio de 10 mil metros quadrados climatizado. A sala de máquinas é o ar-condicionado, entre aspas, porque não é um ar-condicionado, né? Mas é um sistema de climatização também automático, gigante. Se autorregula, cai a umidade, ele entra com umidade, cai a temperatura, ele aciona a caldeira, sobe a temperatura, ele aciona o chiller, que é um equipamento que trabalha com água fria para baixar a temperatura. Então ele é praticamente automatizado. Essas máquinas também são automatizadas, então é um incubatório realmente tecnológico.